E salve, salve, quadrinheiro! Quando a gente esperava que não tinha mais nenhum lançamento envolvendo super-heróis este ano no audiovisual, eis que a Marvel, como toda mãe generosa, nos traz agradáveis surpresas, Leandro Conceição. Certamente, meu caro Deco Souza, e que grata surpresa, gente. Estava no calendário, sim, estava no calendário, mas eu confesso que eu já não me lembrava. Do que a gente está falando, Deco? Estamos falando de Zumbis Marvel. Aí esse papo vai voltar à vida depois da vinheta. E essa semana, meus amigos, foi divulgado o trailer de Zumbi Marvel, galera. Sim, um spin-off, né, da série What If, daquelas animações maravilhosas, que teve 3 temporadas aí, já saiu no Disney Plus, e ganhou um filho muito querido e muito promissor, meus amigos. E muito esperado aí, não sei, os fãs da Marvel e tudo mais, porque apesar de ser, sim, um spin-off de o que aconteceria ser do Arif, que tem os episódios comentados dessa temporada aqui no Quadrinhos na Rede, além de ser um spin-off, acaba sendo uma adaptação direta de um quadrinho muito querido aí pelos fãs da Marvel, que apesar, tem gente que não gosta, tem gente que fala que, sei lá, é viagem e tudo mais, mas que sim, tá aí a prova de que com certeza foi influente, virou episódio de What If, ganhou seu spin-off e também gerou vários outros quadrinhos parecidos, como Decomposição, lá da DC Comics, que tem um plot parecido, que são os heróis virando zumbis, virando aí uma grande ameaça para o mundo. E pelo que a gente viu no trailer, Leandro Conceição, pelo menos a premissa do quadrinho, que é justamente os heróis Marvel virando zumbis, vai ser mantido, vai ser bem fiel aí, né, ao que nós lemos, aparentemente. Sim, sim, Deco. E retomando essa questão do Arif, essa própria HQ do Zumbi Marvel, ela seria uma espécie de Arif, mas não o Arif, é sim questões do multiverso, quando no gibizinho lá do Quarteto Fantástico do Universo Ultimate, Red Richard inadvertidamente acessa esse universo onde, né, a equipe, todos os super-heróis se tornaram zumbis através de um vírus, né, galera? E é muito gostoso falar de Zumbis Marvel, falar de Universo Ultimate aqui com vocês. Claro que a gente vai sim falar do trailer, a gente vai sim falar da série de TV, nossas expectativas, mas, cara, Zumbis Marvel é algo que, pra mim, pelo menos, foi o meu começo de leitor de quadrinhos, lá no começo dos 2000, na revista, acho que era a revista Ultimate, né, Marvel Millennium, como o Leandro bem citou, ela surgiu, os Zumbis Marvel surgiram com uma participação especial nesse número do Quarteto Fantástico, né, o Reed Richards aí, estava estudando outros multiversos, antes disso aí ser hype no cinema. Ixi, gente, muito amplo. E olha só como os quadrinhos são cíclicos, a história sempre se repete. Se por um lado no Disney Plus a Zumbis Marvel, o Marvel Zumbis, está sendo aí um spin-off do Arif, nos quadrinhos aconteceu a mesma coisa, né? O Zumbis Marvel começou no Quarteto Ultimate e virou um spin-off, virou uma revista solo da Marvel, uma revista de linha, de banca, escrita por quem, Leandro Conceição? Pelo nosso querido Robert Kirkman, né, galera? Que é o pai, né, dos zumbis os zumbis modernos na Image Comics, lá com seu The Walking Dead, né? E que logo na sequência o gibi se tornou muito popular e virou a tão aclamada série de TV. Até os dias atuais está rendendo também spin-off. E hoje em dia virou a principal referência de zumbis. E olha só, porque deu muito certo. Eu acho que quando os teus Zumbis Marvel, o Kirkman já estava fazendo Walking Dead, né? Até então, sim. Então era o cara que tinha, assim, toda uma opinião, todo um cacife, né? Tinha um esquema que a Marvel faz, traz especialista, né, Mas o que a gente não sabia é que o Kirkman também era especialista no universo Marvel. Tanto que se você pegar os 2 volumes do Zumbis Marvel que o Kirkman escreve, cara, você vai ver, além de toda aquela chacina, todo aquele gore do Walking Dead, tá? Porque ele conseguiu adaptar tudo muito bem pra Marvel. Tem muitos miolos, sangue, canibalismo. Mas tem, cara, toda a lore do universo Marvel ali. Os personagens não estão ali totalmente gratuitos. Não, pelo contrário, eles estão imbuídos de toda a sua personalidade, todo o seu histórico. Pra vocês terem uma ideia, o cara é tão safo no universo Marvel que ele conseguiu juntar várias cronologias diferentes e fazer dar certo. Por exemplo, o gibi do Zumbis Marvel começa justamente com o Magneto. O Magneto é o principal herói, olha só. Ele tá tentando voltar pro asteroide M, tá? Que os acólitos estão esperando ele lá, o Cortez e tudo mais. E que tá dando as caras agora, pra vocês terem uma ideia, na saga dos X-Men.
né? Então é uma coisa muito bem feita, muito bem construída. Pegou um ponto específico da cronologia Marvel, né? Um ponto querido que remete não só a essa saga dos X-Men, que é muito querida pelos fãs, e tem também a animação, né? Naquele pontozinho aí dos X-Men dos anos 90, ele pega aqui aquele... E muda, mas, por exemplo, os outros heróis... Expande, né? Pelo visual deles, a armadura do Homem de Ferro tá com os rebitezinhos ainda. Uma coisa ali, aquela faz anos 80. 70, tudo muito... Então ele faz uma costura muito boa e tudo só muito orgânico. Então, por exemplo, o personagem do Hank Pym, que a gente sabe aí que o Homem-Formiga é um cara, o Homem-Formiga original, é um cara que ele não tem... Ele é um pouco inseguro. No gibis ele tá da mesma forma, ele tá tentando achar uma cura, ele se sente culpado de pegar o T'Challa para ser o alimento dele, ele bate na Vespa. O Capitão América, mesmo zumbi, é um grande estrategista. O Homem-Aranha tem aquele complexo de culpa, sabe o Homem-Aranha? O tio Ben morreu por minha causa. Nos zumbis Marvel, o Homem-Aranha zumbi é de rachar o bico, porque ele fica neurado o tempo todo com as pessoas que ele comeu, a Tia May, a Mary Jane e tudo mais. Então acaba sendo assim uma carta de amor sim aos zumbis, mas para quem curte o universo Marvel, vai se divertir muito. E quem não conhecia, como era o meu caso, foi, apesar de todo o sangue e tudo mais, uma bela porta de entrada aí, tá? Para quem quiser ler isso aí, tá publicado no Brasil, na Salvar. Tem Marvel Essentials, tem um box, eu não sei se vai achar, mas nos sebos deve ter, Alô, Kryptonita, tem um box com os 4 volumes, cara, bem divulgado, bem, né? Recomendadíssimo. Mas para TV, né? Para TV, enquanto nos quadrinhos ele se baseia no próprio universo Marvel, a versão do Disney Plus está se baseando aí na questão do UCM, né, parceiro? Exatamente. Então esses personagens mais clássicos dos quadrinhos não saem, isso, e entra, né? Por se tratar de uma Arif, né? Que nesse caso a gente já entra aqui na análise do trailer. A gente já vai ver que os heróis sobreviventes é aquela galera dos Thunderbolts, né? Asterístico, Novos Vingadores. Essa galera que tá comandando ali uma espécie de resistência contra os zumbis. E claro, vemos ali toda aquela violência gráfica, né? Os Vingadores originais, os pesos pesados já estão todos zumbificados pelo trailer. E a gente vai ver esses novos heróis, né? Tentando um embate, né? Contra os medalhões, né? Eu achei curioso que não poderia deixar de ser, o quadrinho foi assim, o show também é uma série de referências, cara. O primeiro take do trailer parece muito um frame de Walking Dead. Não é aquele deserto, aquela coisa desolada e uma espetada na cabeça do zumbi. E o que a gente não viu no Walking Dead, a gente vai ver nos zumbis Marvel, que é o personagem da Naguria virando ali zumbi, né? Essa Michonne continua humana até o final da série. A nossa querida Okoye, que é a mesma atriz, liderando o exército zumbi de Wakanda, né? Contra o resto do mundo. E eu achei muito legal que personagens que brilharam no episódio de What If, como por exemplo o Homem-Aranha, eu acho que a melhor versão de todo o MCU do Homem-Aranha. E é engraçado que é uma cena, né? Assim, a gente já vê uma cena que eles colocam assim, câmera lenta, já dá aquele arrepio assim, né? Cara, que é isso? E a gente não pode deixar de comentar o que foi a coisa assim que quebrou a internet, que é, né, por se tratar de um Arif, né, a versão, né, do Blade, só que pelo trailer que a gente viu, ele tá como se fosse um Cavaleiro da Lua, lutador do Congo, né, no mais. E aquela cenazinha que ele aparece desse cara que... Esse personagem, essa variante do Blade já apareceu no final do Arif, né? Ele apareceu, muito rápido. Já mostrando o que vinha, né, o que vinha acontecer. E até por ser o spin-off do Arif, a animação é a mesma. Nós tivemos aí outras animações de Marvel Animation, como X-Men, como Homem-Aranha, Amiga da Vizinhança, Olhos de Wakanda, e todas elas têm traços diferentes. Eu achei isso bacana. Cada mais nos DNA, né? Isso. Mas os zumbis Marvel continuam aí com aquele traço mais realista e tudo mais. E todos nós já conhecemos e aprendemos a amar. Então as expectativas para esse desenho, para essa série, o Arif, cara, estão ali em cima. E vale comentar, né, Deco, que por se tratar de uma violência gráfica, que é o que se espera de uma série de zumbi. Sim. Você não vai conseguir fazer uma série de zumbi com uma, né? Aí ele tá com 18 anos para maiores. Vão ser 4 episódios, né? E vão sair todos de uma vez, pelo que e parece que tem que ler. E é bem interessante porque a gente já maratona, já vê de uma vez. E, claro, o ponto positivo é essa questão de ser mais 18, explorar bacana essa violência gráfica. Porque para que transformar
os heróis zumbis, se a gente não vai poder ver um sangue, não vai poder uma estripação, uma empalação daquele jeito tradicional, né? A minha esperança aí é rever. Eu já vi que tem o Capitão América zumbificado, né, e tudo mais. A minha esperança aí é rever, mesmo que zumbificado, versões de personagens aí que te gostou do MCU, né? A gente sabe que o Arif, ele sempre tinha aquela... Saía a primeira temporada, era, digamos assim, referenciando a fase 1. Temporada após temporada, ele referenciava a fase atual. Isso. A gente vai ter essa temporada agora, a gente tem que se lembrar que tivemos o filme do Quarteto Fantástico. Opa! E remetendo ao que, claro, a gente o nome do nosso canal é Quadrinhos na Rede, a gente sempre vai falar de quadrinhos. Um dos ápices, né, um pouco de spoiler aí dos quadrinhos, dos Zumbi Marvels, é o Galactus chegando nesse evolução, cara, né? E já pensou? Cara, eu vou assim, Os heróis zumbis se unem. porque vou ficar estarrecido se o Galactus chegar, se tiver um episódio. Já pensou? Mas que era Thanos, né? Um fato interessante aqui nos quadrinhos, quando eles consomem outro herói, eles ganham as habilidades. Então, por exemplo, eles se juntaram para derrubar o Galactus e devorar. A melhor parte do quadrinho é essa, cara. Isso. Eu acho que é o Homem-Aranha que fala, gente, o almoço tá servido, vou carinho. Tem uma parte que eles devoram o surfista prateado, eles ficam imbuídos do unicórnio, do surfista. Então, vamos ver se isso aí vai se repetir. Bacana. Já foi tua expectativa, né? Minha expectativa é diversão, cara. Eu quero me divertir com um bom material da Marvel, sem pretensões. A gente não vai querer que isso salve o MCU. Isso aí é uma própria proposta, né? Já é um spin-off do Arif, cara. É uma cena, um brinde para nós fãs. Então, vamos deixar combinado de fazer aqui a resenha. Eles vão fazer, claro. Não episódio por episódio, mas vamos fazer tudo, maratonar. E se você quer participar com a gente, deixa esse comentário. O que você está esperando do Arif dos Zumbis Marvel? Eu tô com a expectativa aí em cima. E para esse trailer, vou me dar um luxo de dar um 4/8 para esse trailer. 5 cabeças de zumbi de 5. É isso aí, concordo, tá certo. Então, fiquem com a gente, vamos resenhar juntos, vamos curtir juntos Zumbis Marvel. Não esqueça que o Quadrinhos da Rede está toda terça, quinta e sábado, sempre às 18 horas. E todos os dias lá no Instagram, Quadrinheiro. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, deixem o seu like. Se tiver aparecendo aquele botãozinho de hypar, dá essa força aí pra gente, galera. A gente adora vir aqui trazer conteúdo pra vocês. E é isso aí, Deco Souza. Por hoje é só o Quadrinheiro. Tchau! Valeu!